Quem aqui nunca teve uma experiência de usar um GPS para chegar em algum lugar? Você não conhece exatamente o endereço e você então coloca no seu aparelho, vai dirigindo, confia na rota, mas em algum momento você percebe que entrou numa rua errada e que a rota não foi exatamente aquela que você esperava. Percebe que você está fora do trajeto. O que acontece? Já percebeu que o GPS não entra em desespero? Já percebeu que ele não diz, agora acabou, não tem mais solução nenhuma? Ele simplesmente começa a recalcular a rota, perceberam? E ele continua guiando você agora por um outro caminho até chegar exatamente ao seu destino. Sim, o erro foi real, pegamos uma rua que não deveríamos, o endereço não foi o que gostaríamos logo a princípio, mas o destino não mudou e chegamos lá finalmente. Assim também, meus irmãos, é com Deus e o plano de Deus. Quantas vezes nós erramos o caminho na trajetória? Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas, entramos em ruas que depois nos arrependemos, escolhemos rotas que não são exatamente as melhores, mas a boa notícia é que Deus não perde o controle do destino, da história. Ele continua soberano, conduzindo, redirecionando e cumprindo seus propósitos na nossa vida. Uma das maiores e melhores notícias que nós encontramos nos evangelhos é que, apesar de nós, Deus acerta. É que, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas teimosias, das nossas decisões equivocadas, precipitadas, Deus acerta. O plano de Deus não é frustrado com os nossos desacertos. Hoje nós vamos ver uma história em que o plano de Deus, ele começa a se concretizar, mesmo mediante muita confusão, muitos erros, tomadas de decisões equivocadas, mas no final Deus está encaminhando o apóstolo Paulo exatamente para onde ele quer. Deus vai contando com todos esses desajustes e confusões na trajetória da viagem para levar o seu servo a Roma, porque Deus tinha dito para Paulo que ele precisaria ser testemunha também em Roma, e Deus então vai cumprir aquilo que foi prometido. Quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 27. Esse ano saímos de Atos. Acabando. Atos, capítulo de número 27. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós temos aqui, basicamente, um roteiro de viagem, um mapa da viagem que o apóstolo Paulo está fazendo até chegar à cidade de Roma, mas durante esse percurso, algumas lições preciosas podem ser retiradas. Atos capítulo 27, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade,
permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste, soprando brandamente o vento sul. E, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euraquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Vamos ficar até esse ponto. Deixe-me rapidamente contextualizar os irmãos para chegarmos aqui no capítulo de número 27. Desde o capítulo 20 do livro de Atos, Lucas passa a mostrar os últimos movimentos do ministério público do apóstolo Paulo. Ele se despede dos presbíteros de Éfeso. Os irmãos lembram de uma despedida muito afetiva, muito dolorosa, com lágrimas. E Paulo se despede com a consciência de que cadeias e tribulações o aguardavam. Não seria fácil dar continuidade ao ministério que o Senhor o tinha chamado. Em Jerusalém, após encontrar ali os demais apóstolos e irmãos e ter um momento muito gostoso de confraternização, Paulo então é preso por acusações injustas. Foi acusado falsamente e submetido a vários interrogatórios políticos. Paulo passou a ser transferido de um tribunal para outro tribunal e mantido por 2 anos em prisão preventiva, mesmo que as acusações feitas em relação ao apóstolo Paulo não se provassem e não tivessem o peso suficiente para a sua prisão. Mas Deus estava no controle da vida de Paulo, até mesmo quando ele estava na prisão. E é nesse contexto que nós encontramos um homem algemado, que foi colocado em um navio, aparentemente um navio sem controle algum. Nós vimos no versículo de número 15 que eles agora estavam se deixando levar pelo vento, pelas ondas. Vai acontecer um grande naufrágio aqui e Paulo está participando de tudo isso. É difícil
pensar como Deus tem um plano de naufrágio para a nossa vida, não é? Como é que Deus me coloca num barco e permite que eu entre em um mar agitado, que a gente perca o controle do barco e acabe naufragando? Pessoas ao lado de Paulo vão padecer naquele barco, e Paulo sabe que a situação não vai ser simples, não vai ser fácil. Mas Paulo é amado do Senhor, é um grande servo de Deus. E o plano de Deus está levando em consideração dor, sofrimento, grandes dificuldades e até mesmo um acidente, como um naufrágio, como este que está prestes a acontecer. Paulo não é apenas um prisioneiro qualquer ou comum dos romanos. Paulo, meus irmãos, é um servo de Deus, do Deus que governa a história, do Deus que governa os mares, do Deus que governa os navios. E Deus, em seu plano soberano e sábio, decretou que tudo aquilo acontecesse antes de Paulo chegar até ao seu destino final. O capítulo 27 nos mostra esses desdobramentos do decreto soberano do Senhor. Paulo, meus irmãos, precisava chegar a Roma. Deus já tinha dito para Paulo que ele iria para Roma testemunhar ali na capital. A viagem marítima não era um desvio do plano de Deus. Os incidentes, os acidentes, nada disso era um desvio daquilo que Deus queria. O próprio caminho pelo qual Deus cumpriria seu propósito, por mais difícil que fosse, por maiores que as ondas fossem, ainda era o plano e a vontade de Deus. E é nesse contexto, meus irmãos, que nós encontramos aqui o apóstolo Paulo no barco, num barco que passou a perder completamente o controle, mas Deus segurando Paulo para que a vontade fosse cumprida. Diante disso, surge uma questão que vai basicamente atravessar o capítulo de número 27. O que sustentou a fé do apóstolo Paulo diante de uma situação tão difícil, tão complicada como esta? O que sustenta a nossa fé quando tudo parece dar errado? Injúrias, difamações, traições, prisões políticas, enganos. E quando parece que tudo vai dar certo, porque Paulo agora apelou para Roma, parece que Paulo vai morrer no mar. Parece que Deus disse, pronto, agora você vai para Roma, mas se você olhasse para o horizonte, não tinha nenhuma perspectiva de chegar a Roma. Não parecia que isso iria se concretizar de forma alguma. O que sustenta a nossa fé quando olhamos para os lados e parece que está dando tudo errado? Parece que nada que nós queríamos e gostaríamos está se concretizando. Essa noite, meus irmãos, eu quero dar apenas uma resposta e vou continuar no próximo domingo. Eu quero mostrar para os irmãos que Deus governa mesmo quando decisões equivocadas são tomadas. Deus continua soberano quando nós tomamos decisões erradas. Ele está sendo Senhor apesar dos nossos erros. Lucas começa descrevendo a viagem aí a partir do versículo 1. E é uma viagem inicialmente relativamente estável. Tudo parece muito tranquilo, parece que tudo está dentro do controle. Eles embarcam em um navio. O versículo 2 nos começa a narrar o início dessa viagem. Eles param em Sidom. Já vou mencionar que Sidom foi o grande bálsamo para Paulo ali, a grande graça se revelando no meio daquele turbilhão. E eles navegam costeando a Cilícia e a Panfilha, versículos 4 e 5. Veja, é um costume de Lucas, no livro de Atos, nos dar roteiro de viagens. Percebeu isso? Então, primeira viagem de Paulo, segunda viagem, terceira viagem,
ele vai nos mencionando cidade após cidade, ilha após ilha. Paulo, meus irmãos, ele Lucas é um excelente historiador. E ele quer nos mostrar que aquilo que está sendo dito e narrado é fato. Então ele vai nos dando os dados de uma maneira pormenorizada, detalhadamente, para que a gente possa entender o que aconteceu. No versículo 3, nós encontramos uma pérola. O texto diz que um centurião chamado Júlio tratou Paulo com humanidade e permitiu que Paulo fosse até seus amigos e irmãos para que ele pudesse rever estas pessoas e também conseguir algum sustento para que ele pudesse, então, dar continuidade na viagem. Em outras palavras, mesmo Paulo sendo um prisioneiro, inclusive importante, ele fez um apelo a Roma, e perder um prisioneiro que apelou para César seria algo muito drástico. Mesmo assim, Deus toca o coração desse centurião, deste homem chamado Júlio, para que ele possa conceder graça ao apóstolo Paulo, para que ele possa dar concessão humanitária para o apóstolo Paulo. Este centurião, ele não é um crente, ele não é descrito como um servo de Deus. Inclusive, a descrição que é feita é uma descrição basicamente humanitária, perceberam? Ele agiu de uma maneira humana, porque a situação de Paulo devia ser bem difícil, bem deplorável. Então, tanto em questões de mantimentos, quanto a própria situação do apóstolo Paulo, preso já há tantos anos. Isso, meus irmãos, nos lembra um padrão que nós encontramos nas Escrituras. Por várias vezes você vai perceber que homens que estão investidos de autoridade, eles agem com graça na vida dos servos de Deus. Do nada, eles olham para um servo de Deus e os abençoam, e fazem concessões para aqueles homens. A mão de Deus sobre os servos do Senhor faz com que essas autoridades olhem para eles de uma outra forma, de uma outra maneira. Será que os irmãos conseguem lembrar de grandes servos do Senhor no Antigo Testamento, em que líderes e grandes autoridades que não precisavam dar nenhuma concessão, fazer nenhum favor, agiram graciosamente com os servos de Deus? Os irmãos lembram da história de José? A história de José é clássica. E é interessante que tudo aquilo que José fazia, Deus colocava a mão e José prosperava. E os seus líderes, a partir de Potifar, depois Faraó, até mesmo aquele responsável pela prisão de José, todos eles faziam concessões para José, abençoavam José. Nós vemos, meus irmãos, esse padrão. Eu gosto de dizer, usando um ditado popular, é quase que Deus tirando leite de pedra. É Deus indo em corações cristalizados mesmo, corações empedrados, e Deus arrancando dali afetos, arrancando dali graça para com os seus servos, arrancando dali favor. Nós lembramos do livro de Provérbios, que é Deus quem inclina o coração do rei para a direita, para a esquerda. É a soberana vontade do Senhor. Nós vimos isso acontecendo com Daniel no Antigo Testamento. Concessões a Daniel, desde o responsável pela guarda, até mesmo Nabucodonosor e imperador da Pérsia, e todos eles agindo de maneira graciosa, benevolente com Daniel também. É o que está acontecendo agora com este homem chamado Júlio. Nós não conhecemos muita coisa sobre ele. O texto não nos dá muitas descrições, nos diz que ele era uma autoridade importante, tinha uma missão relevante. Paulo não era o único prisioneiro. O texto nos diz que outros prisioneiros estavam sendo levados para Roma.
Mas, meus irmãos, o versículo 3 nos dá esta informação. Se você atenta aí para o versículo número 3, é dito: no dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Isso nos ensina que a providência de Deus não se revela apenas em grandes livramentos. A nossa tendência é apenas enxergar o agir e a mão de Deus quando ele abre o mar vermelho, por exemplo. Aí nós vemos, olha, Deus está agindo. Quando Deus acalma uma grande tempestade, quando Deus acalma as ondas dos mares, aí nós dizemos, aqui é o agir de Deus. Mas, meus irmãos, a providência de Deus está nas pequenas coisas. Está na concessão que Deus dá a Paulo para rever os seus amigos, para estar com pessoas que ele ama. Ele está indo para a prisão. Já faz tempo que Paulo não pode ter um momento com outros irmãos em Cristo por causa da prisão em Jerusalém, em Cesareia. E agora ele recebe esta concessão maravilhosa no meio de uma viagem, acredito que nem o próprio Paulo planejou fazer uma viagem turística. A viagem da prisão de Paulo passa a ser uma viagem turística. Ele passa a ter uma oportunidade de ver amigos nesta viagem que ele não devia usufruir de nenhuma regalia. Meus irmãos, gestos simples tem a mão e a digital de Deus por trás. Precisamos ter olhos para perceber um favor inesperado que recebemos. Do nada acontece algo na nossa vida, recebemos um dinheiro que não estávamos programando, não estávamos nos projetando, e alguém te dá a notícia de um dinheiro, entra um dinheiro na tua conta, um dinheiro que realmente é seu, não é um Pix errado, é para você mesmo. E simplesmente a coisa acontece na hora certa, no momento certo. É um amigo que te liga na hora certa, no momento certo. É uma pessoa que está na sua vida quando você mais precisa de um abraço, mais precisa de um acalento. É uma pessoa que te manda uma mensagem quando você está em lágrimas, mas ela não sabe que você está chorando. E essa pessoa simplesmente manda uma mensagem dizendo, eu estou orando por você. E você olha para aquilo e você diz, o que é isto? Meus irmãos, isso é sobrenatural. Isto é a providência de Deus. Isso é o agir de Deus na nossa vida. Cuidado para não passar a ter uma vida desencantada, onde parece que Deus não age em nada, parece que tudo é muito natural. Em um mundo, meus irmãos, fechado para o agir de Deus, Deus, meus irmãos, está agindo nas pequenas coisas. Deus está agindo nas pequenas proteções que recebemos. Aqui, meus irmãos, no cuidado que Deus deu a Paulo através deste centurião, para que ele pudesse estar com seus amigos, para que ele conseguisse ter suprimento. Deus, meus irmãos, é quem abre uma porta para nós, e é o agir de Deus. Deus é craque em providenciar encontros fortalecedores, encontros abençoadores, eu gosto de dizer encontros bálsamos, que ajudam a nossa alma e que nos revigora. Você imagina, você consegue imaginar a alegria do apóstolo Paulo em rever esses irmãos? Será que você consegue pensar, mensurar um homem que tinha apanhado, tendo que lidar com aquela liderança corrupta, como nós já estudamos, interesseiros, verdadeiros abutres nos tribunais. E Paulo simplesmente recebe uma concessão de ir até os seus irmãos, estar com eles, receber fortalecimento, receber mantimento para dar continuidade à viagem. Isso é Deus, meus irmãos. Um cuidado na hora certa é Deus. É Deus agindo na minha e na sua vida. Tenha olhos para perceber estas coisas. Cuidado para não achar tudo muito comum na vida. Cuidado para não se perder no meio do ordinário.
tudo é muito ordinário, tudo é muito comum, tudo é muito natural. Nós precisamos ter sensibilidade para perceber a graça de Deus agindo. E isso vai gerar gratidão, vai gerar prazer na nossa vida. É uma grande pérola esse versículo de número 3. É um versículo muito bonito, muito rico. No meio, meus irmãos, de um roteiro de viagem, nós temos aqui uma inserção graciosa de Deus em Atos capítulo 27. Deus, meus irmãos, não apenas governa as histórias, o mundo, os impérios. Deus não estava preocupado apenas com o destino final do apóstolo Paulo em Roma, mas Deus estava cuidando dele. Deus sabia o que ele precisava. Deus sabia qual seria a hora certa de o fortalecer. Nós já vimos em uma outra mensagem que quando Paulo estava entristecido na prisão, Deus vai até ele, o encoraja e o fortalece, trazendo para ele grandes e maravilhosas promessas. Não deixe de perceber isso. No livro de Atos, Deus age na vida de Paulo em momentos-chave, em momentos valiosos, em momentos preciosos. Deus está lá. Talvez Paulo se visse sozinho, nem imaginasse que poderia ter um encontro, mas já estava no plano de Deus este bálsamo para a vida dele. Nós temos um Deus que cuida dos pequenos detalhes da nossa vida. Um Deus que traz alívios na nossa caminhada, e valiosos alívios. Aquele cafezinho que o irmão chama você para tomar quando você está para baixo, está entristecido, é bálsamo do Senhor, é a alegria de Deus na nossa vida. Será que você tem conseguido perceber a mão de Deus ou você só consegue perceber o destino fatalista? Será que você só consegue olhar para a vida e dizer, estou preso, tudo na minha vida está dando errado, servi a Deus fazendo 3 viagens missionárias, de que serviu? Só apanhei, fui esbofeteado, as pessoas não me compreendem, estou preso em Jerusalém, as pessoas falam mal de mim, passei por 2 tribunais em Cesareia, apanhei, fiquei preso, quiseram me extorquir, agora estão me mandando para Roma, começa uma viagem terrível dessa, oh meu Deus, que vida terrível. Tem gente que olha para a vida desse jeito, conhece? Tem gente que não consegue perceber em nenhum momento graça e o favor de Deus, mesmo em meio a dificuldades, lutas e tormentas. Todos nós, meus irmãos, à semelhança do apóstolo Paulo, temos vidas difíceis. Temos as nossas próprias angústias na alma e que às vezes a gente nem conta para ninguém. Porque quando você vai contar a sua angústia para alguém, a pessoa que você vai contar, conta dela antes. Aí você desiste de contar. Talvez já tenha acontecido com você alguma vez. Você ia falar, mas aí a pessoa veio e dizia, tu nem sabe o que está passando, o que eu estou passando. Aí disse, então deixa eu só ouvir, né? Pronto. Todos nós temos grandes batalhas, angústias, mas o segredo de um servo maduro é perceber que as pequenas coisas, elas são providência de Deus para nós. Coisas que talvez para muita gente nem seja valioso, nem seja importante, para nós é. Após esse momento maravilhoso e uma narrativa de uma viagem tranquila até aqui, as coisas vão começar a ficar tensa nessa viagem para a Itália, para Roma. O verso 4 afirma que será necessário agora se refugiar, porque os ventos passaram a ser contrários. Então eles estão no meio do mar. Estamos falando de 2.000 anos atrás, então os barcos não tinham a nossa tecnologia de hoje, e muito menos o nosso conforto e segurança da atualidade. As ondas começam a crescer, lembra que Paulo não é pescador. O mar começa a ficar furioso e a situação fica difícil até para aqueles profissionais. Interessante que na história dos apóstolos sempre tem um mar furioso, sempre tem
aí um risco de naufragar, sempre tem essas lutas. E os ventos contrários fazem com que a viagem comece a ser mais penosa. O que já seria uma viagem muito difícil, começa a ficar ainda mais complicada. Em Listra, eles então encontram um navio maior, um navio alexandrino, isso é mencionado no versículo de número 6. E esse navio seguia exatamente para a Itália. Então, parece que a escala estava pronta, né? Aqueles que já têm feito viagens aí de avião sabem que às vezes você tem que passar não sei quantas horas num avião para fazer uma escala. E aqui a escala estava toda pronta, né? Eles chegaram numa situação já dificílima, Deus já providenciou ali um navio maior, alexandrino, trazendo mais segurança para que eles pudessem ir. E, coincidência, está indo para Roma. Olha que coisa boa, né? E aí eles conseguem, então, entrar nesse rio. Nesse navio. Parecia a solução melhor do mundo, a mais simples, mais lógica a ser feita. Um navio maior, uma rota direta. Mas o texto mostra que, mesmo depois, os ventos contrários começaram a trazer problema até para navios maiores e que teriam mais estabilidade. O verso 7 diz que eles começaram a navegar lentamente por muitos dias. Perceba, eles não conseguiam avançar. O mar estava bravo, as ondas altas, o vento, e eles não conseguiam avançar, eles estavam avançando de uma maneira muito penosa. E avançar de maneira lenta no mar é complexo, por causa, inclusive, da condição para sobreviver, então, dos mantimentos. E o texto vai nos dizendo no versículo 7 que, com dificuldade, eles estavam avançando e chegaram a Cnido. Eles precisam novamente se refugiar. E eles vão se refugiar em Creta. E mais uma vez Lucas afirma, porque os ventos eram contrários. Lucas vai nos informando sobre a dificuldade da viagem. Ele vai repetindo esse tipo de expressão. É como se Lucas fosse intensificando o problema até o naufrágio. Então as coisas estão piorando, mudamos de barco, estamos num barco maior, mas os ventos são contrários e mesmo assim não conseguimos avançar, a situação está só piorando na descrição desta viagem. É uma viagem trágica, então é uma viagem que certamente nenhum de nós gostaria de fazer. A viagem que ela parecia ser tão tranquila no início da descrição, ela vai se tornando cansativa, difícil, frustrante, perigosa. Nada mais parece fluir como nós esperávamos logo no início do capítulo 27. E é nesse cenário, meus irmãos, que Paulo, um grande servo de Deus, ele vê que precisa se pronunciar, que ele precisa dar uma opinião sobre o que está acontecendo e sobre os rumos e sobre aquela viagem. Paulo, como eu já mencionei, não tinha experiência como um Pedro ou como outros que eram profissionais da navegação. Mas Paulo, meus irmãos, ele estava fazendo uma leitura de toda a realidade, uma leitura de toda a situação. E Paulo, no versículo 10, vai dar uma sugestão. Veja o que ele diz no versículo 10. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Essa palavra trabalhosa, ela também pode ser uma palavra para perigosa. Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Veja o que Paulo está dizendo. Nós estamos correndo risco, não é apenas de perder a nossa carga, que já é algo muito valioso, mas nós estamos correndo risco de vida se nós continuarmos esta viagem.
Isto é sério. Paulo não está agindo como um marinheiro, até porque ele não era, mas como um homem com um discernimento espiritual. Um homem que está percebendo e fazendo uma leitura das coisas, uma leitura do contexto, uma leitura da realidade. Ele percebe que insistir naquela viagem, naquele momento, não seria a melhor decisão. Seria algo imprudente, poderia levar todos que estavam no barco a morrer. Era uma decisão difícil. O versículo 11 diz que o centurião Júlio, que já tinha agido de uma maneira humana com Paulo, que já tinha sido bondoso com Paulo, ele, nesse momento, não dá crédito a Paulo. O versículo 11 nos diz: porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Num certo sentido, ele fez talvez o que qualquer um de nós faria. Ele ouviu os especialistas. O texto nos diz que ele ouviu o piloto e ouviu o mestre do navio, dois homens experientes e responsáveis. Seguiu uma opinião técnica, buscou o parecer de quem entendia do assunto. Então, nos diga se é possível continuar a viagem, ficar no porto, o que nós devemos fazer? Isso, meus irmãos, que o centurião Júlio fez, acredito que não é condenável. Isto por si só não é uma loucura. Nós poderíamos até descrever como prudência. Estamos buscando informação em quem realmente conhece, sabe. Contudo, o alerta do texto é outro. Deus levantou o apóstolo Paulo, seu servo, para que ele pudesse alertar aquele navio. E, nesse sentido, meus irmãos, a opinião do apóstolo Paulo era valiosa. Talvez aqueles centuriões não soubessem do valor da opinião do apóstolo Paulo, porque não conheciam o servo do Senhor. Não entendia como Deus o usava. Não sabia da intimidade de Paulo com Deus, seu discernimento, da sua sabedoria. Mas, meus irmãos, a opinião de Paulo era muito valiosa naquele momento. Paulo não poderia ser tratado apenas como um qualquer falando. É verdade que um servo de Deus não deve estar falando do que não sabe. E às vezes isso acontece. Às vezes nós queremos nos aventurar em áreas que não nos pertencem e nem sequer queremos fazer o esforço de estudar e nos informar para dar uma opinião. É verdade isso, e isso é triste. Então nós não podemos viver baseado na mera ignorância. Isso, um servo de Deus não pode se conformar com isso. Muito menos usar o nome do Senhor para encobrir um palpite. E às vezes até algo danoso na vida das pessoas, dizer, não, foi Deus, Deus me revelou, é em nome de Deus, dizer algumas coisas. Isso, meus irmãos, não faz o menor sentido. Não é disso que nós estamos falando. Mas é verdade também que quando um homem piedoso fala, um homem que teme ao Senhor, um homem que vive a palavra, que conhece a palavra, que tem intimidade com Deus, uma mulher que tem discernimento no Senhor, a igreja e até os de fora não deveriam menosprezar a opinião de um servo ou de uma serva de Deus. Deveria ouvir e examinar com prudência o que está sendo dito. Eu não estou dizendo que nós devemos ser reféns de líderes e suas opiniões. O que eu estou dizendo é que nós devemos conhecer bem as pessoas e, sabendo que elas realmente são piedosas
e vivem na presença de Deus, a palavra delas deve ter peso para nós. Elas são diferenciadas, porque elas estão falando diante do altar do Senhor. Não é que elas estão trazendo uma mensagem direta de Deus para nós, mas muitas vezes elas têm uma percepção bem mais larga e abrangente do que muitos que estão ao nosso redor. É perigoso não dar ouvido a uma serva de Deus. É perigoso não dar ouvidos a um servo de Deus. É perigoso. É o que está acontecendo aqui. Não deram ouvidos ao apóstolo Paulo. Sabe o que vai acontecer? Vão naufragar. Foram alertados, mas vão naufragar. A vida, meus irmãos, ela não é guiada apenas por questões técnicas, por profissionais. Há momentos em que Deus dá clareza espiritual para alguém que não é tão especializado numa área, mas é servo do Senhor piedoso. O versículo 9 afirma que a navegação se tornou perigosa e fala, inclusive, do dia do jejum. Esse dia do jejum, que é citado aí no versículo 9, os comentaristas entendem que se refere ao dia da expiação. Seria nos meses de setembro e outubro. E era essa a época em que o mar era mais agitado no Mediterrâneo. Ou seja, por mais que Paulo não fosse um marinheiro, essa informação de Lucas, que se trata logo no término, no dia do jejum, está mostrando que Paulo estava certo. É uma informação técnica, geográfica, ritualística da época, nos dando um contexto de data e local, para a gente entender que a opinião de Paulo não era uma opinião qualquer, sem nenhum tipo de embasamento. Então, Paulo sabia exatamente qual era o período do ano e ele entendia que aquele período era um período muito perigoso para navegar. E ele, então, vai tecer uma opinião para aqueles líderes. O verso 12 diz que Júlio, o centurião, juntamente com outros que estavam no barco, eles preferiram a opinião da maioria. O texto diz: a maioria era de parecer que partissem dali. A opinião da maioria prevaleceu. E eles partiram. E aí o verso 15 nos mostra. Partiram e qual foi a consequência? Dificílimo. Isso nos lembra de algo bem interessante e necessário. É simples. Maioria de opinião não é sinônimo de acerto e verdade. A maioria da opinião decidiu que a gente deveria ir. Pronto. Aí a consequência. A voz do povo não é a voz de Deus. Às vezes a voz de Deus está num homem. A voz de Deus está numa mulher. A voz de Deus não está no todo. Mas nós nos enganamos muito com isso, principalmente nós ocidentais que valorizamos muito o sistema democrático de governo. E aí nós muitas vezes pensamos, não, a verdade está na maioria. Não é bem assim. Biblicamente não é bem assim. Os irmãos lembram que foi justamente uma grande maioria que em determinado momento estava gritando Hosana e logo em seguida disse que Jesus deveria ser crucificado, solta Barrabás. É a grande maioria, é a grande multidão. Aqui é um caso, meus irmãos, em que a maioria errou. A maioria decidiu, mas a maioria estava errada. Processos democráticos ajudam a organizar decisões, traz uma certa tranquilidade, porque não se trata de uma decisão pautada apenas em uma pessoa, mas não garante a decisão correta. É preciso ter sabedoria, bom senso, é preciso ter
muita oração e discernimento na tomada de decisão. Envolve muito mais do que a opinião de um grande grupo. Em muitas situações da vida, o caminho certo nem é o caminho mais popular, nem é o caminho mais confortável, nem é o caminho mais agradável. Nem é. Paulo estava em minoria, mas Paulo era o único certo naquele barco. A história bíblica está repleta de momentos em que Deus falou por meio de poucas pessoas, enquanto muitos seguiram na direção errada. Por isso o texto nos chama a vigiar. Não basta perguntar: quantos concordaram? Quantos votaram a favor? Isto é um dado importante e é valioso. Precisamos sim disso, mas também precisamos. Será que a decisão que estamos tomando é alinhada com a vontade de Deus? Será que aquilo que estamos fazendo glorifica ao Senhor? Será que não estamos corrompendo valores e princípios para tomarmos uma decisão pautada em uma maioria? De que maneira o reino ganha com essa decisão? De que maneira Cristo é glorificado? Percebe que todas essas perguntas antecedem uma maioria. São mais valiosas do que uma grande maioria. Podemos ter uma grande maioria tomando decisões erradas. Precisamos, como igreja, sermos sensíveis à voz de Deus. O sistema congregacional, que é um sistema bíblico, sistema onde nos reunimos em assembleia, nos ajuda a pensar em comunidade, em tomarmos decisões juntos. Muitas cabeças pensando em prol do reino, isto é bom. Mas igrejas em assembleias também erram. Eu vou repetir. Igrejas em assembleias também tomam decisões equivocadas, erradas. E não são apenas erradas, às vezes são danosas e prejudiciais para o reino de Deus e para a própria igreja. Só que isso só vai ser percebido quando o barco começar a afundar. Lá na frente, quando o barco começar a afundar, a gente para e pensa: por que nós não ouvimos? Foi nos dito, foi falado. Então nós temos que ter muito cuidado com esta encarnação ou incorporação do poder de uma maioria. Meus irmãos, a igreja não é regida por um poder de uma maioria. A igreja é regida pela Bíblia, pela vontade do nosso Deus. Porque às vezes Deus pode ter uma vontade e nos reunirmos em maioria e não querermos cumprir a vontade do Senhor. Isso pode acontecer? Está lembrado disso acontecendo no Antigo Testamento? Quantas vezes Deus direcionava para o lado direito e o povo preferia ir para o lado esquerdo? Quantas vezes Deus dizia, vai para frente, e o povo preferia marchar para trás? Quantas e quantas e quantas rebeliões e rebeldias de uma maioria de um povo de Deus? Quem governa o povo de Deus é a Bíblia. Quem governa o povo de Deus não é um homem, não é um pastor, não é um líder, não é um diácono, não é um secretário, não é uma diretoria, não é um grupo mais antigo da igreja, não é a igreja toda reunida em assembleia. Quem governa a igreja é Jesus, pautada em sua palavra. Isto é a igreja. Isto é a igreja bíblica. O resto é sistema político democrático. Acabou-se. Igreja é bíblica. E nós não podemos tomar uma decisão em assembleia contra a Bíblia. Não podemos. E precisamos ser sensíveis quando um homem ou uma mulher de Deus se coloca contra uma decisão que vamos tomar. Porque todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós e Deus fala. Precisamos estar atentos, meus irmãos, porque por meio de homens e mulheres piedosos e sábios, Deus fala no nosso meio.
Deus não fala só através de uma pregação, através de um estudo, não. Quando pessoas discordam, dão opiniões contrárias a respeito de uma decisão ou algo assim, devemos ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? O que está acontecendo? Por que esta pessoa não está em paz? Eu não estou falando aqui de dar vazão e voz para pessoas que não são compromissadas com o reino. Porque existem pessoas, às vezes, no meio das igrejas, eu não sei o que essas pessoas fazem na igreja, mas gostam de igreja. Já viu que gente confuseira gosta de igreja? Já viu, né? Adora. Então, igreja tem um poder atrativo para algumas pessoas terríveis. Talvez porque é um grupo misericordioso e gracioso, é um grupo bom, e aí acaba atraindo pessoas que têm uma índole terrível. Então, não estou falando de dar ouvidos para quem não tem compromisso com Deus. Ah, não, mas porque a pessoa tal deu uma opinião, eu só quero ouvir a tua voz se a tua voz for a voz de Deus. Como é que eu sei que é a voz de Deus? Tu nem anda com Deus, tu anda com Satanás, eu vou te ouvir. Pastor, como é que o senhor pode dizer que anda com Satanás? Quem disse foi Jesus. Quando Jesus falou com os fariseus, e eles disseram, olha, nós somos filhos de Abraão. Jesus olhou para eles e disse, vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo. Mas como é que Jesus disse isso? Pelas obras que eles praticavam. Quem não vive o evangelho, não pratica o evangelho, não deve ser ouvido. Não tem opinião a dar, não. Você pode dar sua opinião, mas eu vou tratar você como café com leite. Já ouviram essa expressão já? Não, fulano é café com leite, é o gordinho da bola, né? Quando é café com leite, vamos deixar ele jogando, né? Que senão ele leva a bola para casa. Pronto. É mais ou menos assim. Eu escuto, por respeito. Ah, deu opinião? Dei. Ah, tá bom. Muito obrigado pela sua opinião. Vamos prosseguir? Agora, um servo de Deus piedoso e piedosa, quando dá uma opinião, aí diz, opa, peraí, não dá para prosseguir não, peraí, vamos parar, isso aqui é sério, meus irmãos, isso aqui é sério, essa pessoa anda com Deus, essa pessoa vive o verdadeiro evangelho, calma, peraí, por que ela está tão incomodada? O que está acontecendo? O que essa pessoa está vendo que nós não estamos vendo? O que Paulo está vendo que os técnicos e profissionais da navegação não estão vendo? Paulo tem Deus. Paulo anda com o Senhor dos mares. Paulo sabia o que estava fazendo, meus irmãos. Quando a gente lida com escolhas erradas, como é um caso dessa, escolha de uma grande maioria, uma decisão que não levou em conta a opinião do apóstolo Paulo, o fato é que Deus não impediu que essa escolha equivocada, errada e com grandes consequências fosse tomada. Deus não impede, meus irmãos, que escolhas erradas sejam feitas. Mas essas decisões não são capazes de frustrar a vontade do nosso Deus. Deus age mesmo em meio a decisões erradas e equivocadas. Deus não disse que Paulo iria para Roma? Paulo vai para Roma? Vai. Paulo vai morrer no meio do caminho? Não vai. Por causa de Deus. Deus diz, não vai. Agora, outros podem morrer. Vai ter prejuízo, não vai ser fácil, vão sofrer. Pronto. Pode quase morrer, mas morrer você não vai. Você vai chegar em Roma. Nada pode frustrar, meus irmãos, a vontade de Deus, nem mesmo nossas decisões impensadas e descabidas. A soberania de Deus não funciona impedindo todo erro. Seria bom, né? Será? Você não teria mais nenhum tipo de liberdade. Complexo, né? Porque uma coisa mata esta liberdade. Deus, meus irmãos, não impede, mas Ele governa soberanamente sobre os nossos erros. É como se o Espírito do Senhor pairasse sobre nós e sobre tudo aquilo que a gente faz. Deus frequentemente permite que vejamos as consequências das nossas escolhas. Ele não impediu a partida do barco,
Ele não evitou o vento contrário. Por quê? Porque Deus também nos educa e nos ensina por meio das consequências. Aprendemos e crescemos muito com os nossos erros, ou não? Decisões impensadas, temerárias, irrefletidas, nos ensinam. Apesar de tudo que nós estamos vendo nesta decisão, nós jamais podemos, meus irmãos, tentar justificar nossas decisões imprudentes com a soberania de Deus. Isso é um alerta importante. Ah, não, Deus é soberano sobre os nossos erros, sobre as nossas decisões. Amém? E é verdade. Outra coisa é usarmos a teologia para o mal e começarmos a usar a soberania e graça de Deus para justificar as nossas decisões impensadas. Por quê, meus irmãos? Porque graça de Deus não é licença para imprudência. A providência de Deus não é incentivo à irresponsabilidade. Não devemos usar a soberania de Deus para pecar e depois ainda nos vitimizar. Precisamos entender que viver de maneira imprudente trará consequências sobre nós e para as pessoas que nos cercam. Isto não é culpa de Deus, são nossas culpas. Quantas vezes já me deparei com crentes culpando Deus por suas decisões impensadas e erradas. Mas por que Deus está permitindo eu passar por isso? Talvez a pergunta deveria ter sido outra. Por que você tomou essa decisão? Por que você agiu de uma maneira tão impensada, tão jovial, tão imprudente, quando você deveria ter buscado na multidão de conselheiros a sabedoria? Meus irmãos, muita da culpa que lançamos sobre Deus não é de Deus. É nossa. Nós colhemos muito daquilo que nós decidimos, mas como é amargo, como é doloroso, como as lágrimas são salgadas, e então nós queremos escapar destas consequências. Mas nós precisamos admitir os nossos erros. Não devemos também tomar decisões erradas acreditando que Deus vai dar um jeitinho nas coisas. Não, mas Deus vai dar um jeito. Vamos fazer aqui de todo jeito, no final das contas dá certo. Por quê? Porque Deus é bom. Não, Ele é bom. Isso é fato. Mas nós não podemos tentar a Deus. Nós não podemos fazer o mal e estar agindo de maneira errada, irresponsável, porque Deus vai dar um jeitinho nas coisas. Quem pensa assim não tem um coração de um crente. Isso é contrário à vontade de Deus. É banalizar a graça. Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer que ele diz, isso é tratar a graça como barata, isso é graça barata. É tratar a graça como sem nenhum tipo de valor. Para o nosso alívio e para o nosso consolo, o plano de Deus não depende da perfeição das nossas decisões para se cumprir. Não depende. Já pensou se a vontade de Deus dependesse da gente acertar 100%? Quem ia se frustrar era Deus, né? Deus não diz, já que vocês escolheram errado, agora vocês vão resolver tudo sozinho. E Deus nos abandona, nos larga e acabou. Não, meus irmãos, Ele continua governando. E muitas vezes, onde abunda o pecado, superabunda a graça e a misericórdia. E quando nós merecíamos era ser mais afundado, as mãos dele estão lá e nos levanta. E nos tira daquela podridão que nós mesmos entramos e cavamos com as nossas próprias mãos. Colhemos consequência, mas Deus não nos abandona. O plano dele vai se concretizar. É fato que muitas vezes sofremos por decisões erradas.
nossas e de outras pessoas. Se coloque no lugar de Paulo. Paulo está no barco, Paulo está prestes a naufragar, colher muitas consequências naquela viagem por causa da decisão dele? Não, ele avisou. Mas decisões de outros também nos afetam, já perceberam isso, né? Lembre-se, decisões erradas são comuns em um mundo caído. Por mais que paguemos o preço, as nossas decisões não demarcam o final da história. Não é a última nota da música na nossa vida. Mesmo quando o início é meio torto, Deus, meus irmãos, nos dá muitas oportunidades de recomeçar, de refazer, de repensar, de se arrepender. A soberania de Deus não funciona como um controle remoto que simplesmente, na hora que a gente vai errar, o botão off apaga e pronto, e acabou, e impede os nossos erros. Mas Deus está no trono, governando sobre os nossos erros. Deus não é refém das decisões humanas, as decisões humanas continuam sendo responsáveis, mas Deus também continua no seu trono. Talvez você esteja vivendo hoje consequências de decisões erradas, sofrendo por conta de algumas decisões que tomou. Um relacionamento mal escolhido traz consequências pequenas. Um negócio precipitado. Uma palavra dita sem sabedoria que não volta mais. Um caminho que você tomou, mas você não refletiu e não orou. As nossas decisões, elas não decretam o nosso fim. Deus ainda governa. Paulo ainda chegaria em Roma. Paulo continuaria viajando, mesmo mediante aquelas decisões. Talvez você esteja dentro de um navio e colhendo consequências que outros escolheram. Talvez decisões de seus pais, decisões impensadas, sem sabedoria, e que afetam a sua vida diretamente. Não é fácil ser filho, viu? A gente às vezes diz assim, não é fácil ser pai. É verdade. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe e não é fácil ser filho. Não é fácil nada nessa vida. Tudo é difícil. Difícil também. Aprender a se submeter. Aprender a obedecer. Aprender a controlar seus impulsos, suas vontades. E às vezes pais tomam decisões erradas. Só às vezes, né? Sim, uma vez ou outra na vida a gente toma uma decisão errada. Na maioria das vezes, não. Decisão de um cônjuge traz consequências sobre uma outra pessoa, traz grande sofrimento. Você pode estar colhendo consequências pela traição do seu cônjuge. E você diz, olha, eu estava servindo ao Senhor, estou bem, mas aí foi lá o seu cônjuge por conta de decisões, erros, falhas. Você está no navio com ele e o navio está afundando. Quanta gente está no navio afundando, né? Está bem perto de naufragar. Decisões de liderança, decisões de patrões no trabalho, decisões de líderes na igreja e até de igreja. Decisões tomadas numa igreja e que vai reverberar na sua vida, na minha vida, trazer dores, trazer consequências. Nós não sofremos só pelos nossos pecados. Nós sofremos também pelo pecado dos outros. Quando outras pessoas tomam decisões erradas perto de nós, isso nos atinge, isso nos afeta. É inevitável, é inevitável. Paulo, meus irmãos, está nesse navio por causa dos outros. Ele não era nem para estar nesse navio. Não era nem para ele estar a destino de Roma. Mesmo assim, Deus está com Paulo. Paulo não é esquecido.
E no plano e no projeto de Deus, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está colhendo consequências por causa de decisões de outras pessoas, saiba que isso também não saiu do controle e das mãos de Deus. Tem algo para você aprender com isso. Deus está te fortalecendo. Deus está te construindo, te burilando, te aperfeiçoando. E se Deus quer te levar para Roma, não vai ser a decisão do piloto e do mestre de navio que vai impedir. Você vai chegar em Roma. Chegamos lá com as nossas decisões erradas, chegamos lá com as decisões de outras pessoas ao nosso redor errada. Porque a única decisão final que importa é a de Deus. Acabou-se. Este é o decreto. É o que Deus quer para a nossa vida. É o que Deus quer, é o que Deus deseja. Porque o que Deus quer, Ele providencia para acontecer. Acontece porque Ele vai governando tudo e todos, até que aquilo que Ele quer aconteça e ocorra. A vontade dEle. Então, busca se aproximar do Senhor, fazer a vontade dEle e sofrer menos com as decisões que você já tomou errada na sua vida. Tem coisas que a gente não pode mais voltar atrás, concorda? Tem coisas que já aconteceram. A gente só pode lamentar. Mas você vai passar a vida inteira lamentando? Vai ficar até quando? Dizendo, ai, mas já passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, o tempo passa e o que eu fiz, isso está te matando. Sim, foi uma decisão errada. Já se arrependeu? Já. Acabou, levanta a cabeça, porque Deus tem um grande plano e projeto para a tua vida e pronto. Acabou. Errou, falhou, pronto. Você não precisa ser refém dos teus erros, refém das tuas decisões. Deus é soberano sobre isso também, meus irmãos. Então vamos parar de sofrer por aquilo que a gente já deveria ter vencido. Sim, se nós tomarmos decisões erradas agora, vão ter consequências. Precisamos nos arrepender. Mas nós não podemos nos definir por nossas decisões erradas. Nós não podemos afundar nas decisões erradas. Nós não podemos paralisar e ficar ali e não sair mais de lá. E acabou. E naufragar e morrer e pronto. Não é assim. O barco tem que continuar, tem que chegar ao destino final. Então, levante sua cabeça. Sirva ao seu Senhor com alegria. E lembre-se daquilo que o próprio Jesus diz para aquela mulher em adultério. Vai, não peques mais. Tente fazer seu melhor. Viva. E na próxima vez que for tomar uma decisão, lembre-se, ela tem consequências. Elas têm implicações. Elas são dolorosas. E se você já experimentou essa dor, não queira tomar e passar de novo. E você que ainda não passou e não tomou essas decisões, quero encerrar com isso. Ah, pastor, o senhor falou aí das decisões erradas e equivocadas. Graças a Deus eu não tomei ainda algumas decisões tão prejudiciais. Pois escute quem já tomou. Escute as pessoas que estão ao seu redor. Deus nos deu uma comunidade para que a gente aprenda uns com os erros dos outros. Para que pessoas que já passaram e já sofreram, elas possam nos dizer, olha, o que a Bíblia diz é o caminho da vida, é o caminho da verdade, segue. Porque no dia que eu escolhi um outro caminho, no dia que eu tomei da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu prejudiquei o mundo todo com as consequências. Então, escuta tua mãe, escuta teu pai. Por que filhos crentes tão teimosos, hein? Escuta. Tua mãe te ama. Teu pai te ama. São pessoas experientes que já tomaram tantas decisões erradas na vida e que querem te ajudar e que te dão conselho não para pegar no teu pé, mas que te dão conselhos porque não quer ver você naufragar e chorar depois, colhendo consequências tão terríveis na sua vida. Escuta, abre os ouvidos do coração, seja sábio,
Provérbios diz que o sábio ouve conselhos. Escuta, escuta. Por falta de conselho, o barco está para naufragar. Não perca, próximo domingo a gente dá continuidade. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa noite, obrigado por nos fazer refletir sobre esta viagem de Paulo a Roma, esta última viagem que ele está fazendo. Obrigado pelas lições, os ensinamentos. Obrigado por nos lembrar, Senhor, que devemos ter um coração ensinável, sensível, disposto a aprender, a ouvir conselhos. Multiplica, Senhor, na nossa igreja homens e mulheres piedosos, sábios, e que são usados pelo Teu Espírito Santo para o crescimento do Teu reino. Multiplica essas vozes e nos dá sensibilidade para ouvi-los, para crescer com eles, para aprender em prudência. Ó Deus, multiplica aqueles que amam a Tua lei e vivem por ela no nosso meio. Não nos deixe, Senhor, buscar conselhos daqueles que não Te conhecem, porque por mais técnicos que sejam, às vezes nos leva a um grande problema e prejuízo. Obrigado, Senhor, por esta lição valiosa, importante, que todos nós como igreja amadureçamos, reflitamos, que saiamos deste culto pensando em tudo que nós ouvimos e que durante a semana esta palavra ela decante no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.